Oi! Hoje é a resenha do conto Amor, de Clarice Lispector. Ana estava voltando para casa e tinha acabado de fazer pequenas compras para um jantar que ela ia oferecer para seus irmãos, cunhadas e sobrinhos. Naquele instante ela já voltava para casa através de um bonde que cruzava a cidade e ela se lembrava da sua situação doméstica, porque se aproximava para ela uma certa hora perigosa, uma hora onde nem o seu marido nem o seu filho precisavam de seus cuidados. Ana se considerava uma esposa padrão e uma mãe padrão também. Ela era toda padronizada. Até que o momento, esses pensamentos da sua atual situação é desviado no momento que o bonde faz uma parada, ela olha para fora e percebe a presença no ponto de ônibus de um cego. Mas não é só um cego qualquer, ele estava fazendo uma coisa um tanto quanto diferente que chamou a atenção dela, que era, mas eu paro de contar a história por aí porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler esse conto. Amor foi publicado por Clarice Lispector em 1960, uma autora muito conhecida pelos seus romances e talvez até principalmente pelos seus contos. Inclusive ela publicou várias antologias. Aqui nesse conto, Amor, como em muitos outros, a gente tem uma grande característica da Lispector, que é a epifania, aquele momento onde o personagem faz uma descoberta profunda sobre a sua própria existência, às vezes por algo bem banal. No caso aqui desse conto foi porque ela observou um cego na rua, mas não é exatamente só pela figura do cego. Ele estava fazendo um pequeno detalhe que eu não vou contar de jeito nenhum, mesmo que seja até muito simples, até banal, né? As pessoas podem até reclamar, mas poxa, só porque ela viu uma coisinha um pouquinho diferente numa pessoa comum, como isso pode despertar reações infinitas até? Mas é isso mesmo, a epifania é exatamente isso, algo banal que surge do nada e que pode desmoronar completamente a noção que uma pessoa tem do seu próprio mundo. No caso aqui da personagem Ana, ela se considera uma pessoa correta, bem colocada na sociedade. Em certo momento do texto ela chega a dizer que ela amadureceu o suficiente para ser uma adulta completa. Mas ela percebe que tudo isso realmente não passa de um padrão imposto pela sociedade e que ela concordava plenamente, só porque ela percebeu o que aquele cego estava fazendo de diferente. E a partir disso que ela percebe que o mundo é diferente do que ela se acostumou ou fizeram ela se acostumar. É óbvio que nesse texto, assim como em praticamente toda a obra da Clarice Lispector, se discute a personagem feminina, o que ela representa para a sociedade, o que as mulheres se autocolocam também, principalmente isso, né? Afinal de contas, a verdadeira liberdade não é o que o poderoso concede, mas o que a pessoa que se mostra aprisionada ou se comporta de maneira aprisionada conquista como liberdade. Inclusive ela pode até continuar sendo uma escrava e passar a ser livre. Claro que sendo um conto da Clarice Lispector, a gente não vai ver aquelas bravatas feministas. Afinal de contas, a autora é muito elegante no seu texto. Mesmo porque, durante a transformação da Ana, a gente percebe que, no fundo, aquilo não é só uma questão feminista das mulheres, é também do próprio ser humano. E por isso a gente chega ao título desse texto, Amor. Ana passa a questionar o tipo de amor que ela dedica ao seu marido e filho e também o tipo de amor que recebe em troca deles. E como eu disse, não só na questão feminina, mas o que é amar o outro. E por que, principalmente, por que amar o outro? Qual a necessidade humana de se amar? Outro destaque do texto também é que essa transformação que a Ana passa não acontece somente
pelo que ela percebe lá no cego. Ela também acaba meio que perdida dentro do jardim botânico. Quando ela se vê ali parada num banco, ela começa a perceber a natureza de uma maneira muito mais objetiva, a crueldade do ciclo da vida, vamos colocar assim, né? A violência do existir, sobre o que os animais fazem ali. Por isso que eu digo que não é só uma questão feminista, ela se percebe também como um animal. E dizem que essa é até a vantagem do ser humano, né? Nós somos o único animal que é capaz de amar. Ou não, né? Pior que odiar é ser indiferente. E Ana não quer ser indiferente, muito pelo contrário, né? Outra coisa a se destacar no conto é o seu final, que eu também não vou contar aqui, mas a gente pode se questionar se tudo aquilo que ela viveu naquele dia, a partir do momento da epifania, terá duração ou não. É interessante a gente, como leitor, se questionar se aquilo vai perdurar durante muito tempo ou realmente vai se perder do jeito daquele finalzinho ali do texto. Afinal de contas, a gente tem que lembrar que lá no começo do conto, a Ana estava perfeitamente aceitando a condição que ela estava, totalmente integrada em ser aquela mulher padrão, esposa padrão, mãe padrão. Mas, tendo a sua mudança acontecido nessa pequena tarde das horas perigosas, será que isso vai marcar ela? Será que vai rejuvenescer? Num certo momento ela diz que ela amadureceu para poder se tornar aquilo que ela é. Mas lendo o texto, naquela angústia que ela fica por causa da sua nova visão de mundo, não dá para dizer que ela tenha rejuvenescido. Muito pelo contrário, ela até parece uma pessoa muito mais velha, muito mais madura. De qualquer forma, essa dúvida plantada ao final do texto é uma das melhores coisas. Minha avaliação do conto, claro que eu gostei, porque a Clarice sempre tem uma escrita envolvente que a gente não consegue escapar daquele fluxo de consciência do personagem, né? A gente vai viajando com ele. Vale lembrar que o texto da Clarice Lispector a gente não pode ser apenas de uma passada. Uma segunda leitura, uma terceira leitura, fica cada vez melhor. A gente vai percebendo mais detalhes aqui e ali. E foi exatamente o que aconteceu comigo. A primeira leitura que eu fiz de Amor, eu fiz ela um pouco rápido, eu estava meio apressado para ler. E a gente precisa se dedicar um pouco mais ao texto da Clarice Lispector. Não dá para ler assim ao léu. Eu diria até que é uma grande sacanagem para com ela, viu? Lendo o texto não tem como a gente não ficar até angustiado como a Ana está. E num texto que a gente se relaciona assim tão profundamente, não tem como não dar 5 asteriscos. Bom, é isso. Até amanhã com mais uma resenha dos 100 melhores contos brasileiros do século. Enquanto não chega o próximo vídeo, curta este daqui e assine o canal. Isso vai ajudar com que o Imantado de Livros cresça mais um pouco. E até mais!